Olá, meus caros nobres amigos inscritos do canal X-Pruk Rascas Sombrades. Sejam todos bem-vindos a mais uma segunda-feira. Uma segunda-feira de aprendizado, entretenimento, diversão, de dublagens Herbert Spook Richards, respondendo aos scribes, dúvidas referentes aos vídeos do canal. Não adianta me escrever, tio Spook, vi um negócio passando aqui em casa, pode me dizer o que é? Não, eu não sou vidente para adivinhar o que está na sua casa. A clarividência significa ver através de algo ou alguma coisa, e não vou ver através do seu texto que tem na sua casa. É ilógico. Mas vamos lá, vamos atender aqueles que realmente fizeram o passo a passo de maneira correta, ou seja, viram os vídeos, falaram, dúvida, spookresponde@gmail.com e encaminharam a sua dúvida de maneira correta à minha pessoa. Vamos lá, tem coisa aqui legal, tem as coisas aqui, caraca, olha isso. Mas vamos às dublagens Spook Richards. Bianca Batista. Olá, tio Spook, me chamo Bianca Batista, essa é a primeira vez que eu escrevo para o Spook Responde. Minhas perguntas são: é possível realizar um tratamento solicitado pela família, um paciente que não esteja possibilitado? Para disso diz que não quer um tratamento, como por exemplo, paciente que se encontra internado na UTI, em coma, ou em alguma situação na qual não é possível ter diálogo, devido a algum quadro clínico, ou em pacientes que, por qualquer motivo de doença, não posso responder por si. Segunda pergunta: para uma pessoa que tem a sua espiritualidade prática todos os dias, boa conduta, sendo uma pessoa muito bem e conectada às divindades, possível proteger uma outra pessoa de alguma forma, seja por prática de oração, após as energias ligadas à proteção. Pergunto isso porque várias pessoas costumam pedir proteção, alguma mão da família através de santos ou espíritos do bem. Grande abraço a vocês, mais. Ela vai ficar brava comigo. Vamos à resposta, Barreto Bianca Batista. Vamos lá. Bianca, eu trabalho com terapias alternativas há mais de 15 anos, tá? Então, antes mesmo de ter o canal, eu já atendia, já trabalhava com isso. Muitas pessoas pediam auxílio, tratamento às enfermidades das pessoas, sejam enfermidades físicas, emocionais e mentais. Esse grupo de pessoas, às vezes, eram pessoas que estavam cientes dos tratamentos, outras não. Por quê? Porque existem pessoas que estão ligadas a vícios como álcool, drogas, pessoas que têm realmente problemas comprovados de depressão, tristezas, mágoas, vícios e blá blá blá, e que precisam passar pelo tratamento e muitas vezes não tem como solicitar, então a família pede. Às vezes o cara está internado, né, usuário de cocaína, então o cara está internado na clínica de reabilitação, ele não sabe o que está acontecendo. Então existe como fazer? Claro, existe sempre como fazer. Até porque todos os tratamentos eles ocorrem de madrugada e a pessoa nunca sabe quando vai ser atendida. Então, a pessoa está dormindo, a gente realiza sessões de tratamento e aí sim a pessoa acorda bem diferente, com percepções diferentes, com sensações diferentes. É como se você arrancasse isso, ou vício, os traumas do peito de uma pessoa ou do registro do corpo de energia. E isso faz com que a pessoa, obviamente, tenha uma reabilitação muito mais rápida, tá? Existem casos também que são interessantes. Lembrando, a gente não faz amarração amorosa, não trabalha com nada disso, tá? Por quê? Eu lembro que uma vez um rapaz me ligou falando, olha, eu preciso da sua ajuda, meu filho desapareceu. Eu falei, olha, eu não sou vidente. Ele, não, eu sei onde ele está, mas o problema é, eu quero somente que você me auxilie para tirar uma dúvida. O cara me apareceu em casa sábado, 6h30 da manhã, eu queria matar o cara. Sério, juro. Quer dizer, eu trabalho de madrugada, ainda tive que levantar para atender o cara às 6h30 da manhã. O cara me entrou em casa com a mulher dele,
com um envelope com uma foto do filho. Eu olhei a foto do filho e falei, o que aconteceu? Ele falou, eu tive uma briga com meu filho se apaixonou por uma menina que mora em outro estado, ele pegou as coisas e se mandou para lá. Ele está completamente cego, agindo por um impulso, por uma necessidade que não é fato e tudo mais. Eu falei, olha, cara, esse tipo de trabalho eu não faço. Eu não faço amarração amorosa ou desfazer amor, essas coisas. Ele falou, não, a única coisa que eu quero é que você coloque razão nele. Eu vi a foto, eu vi que a energia estava muito mais ligado a impulsos amorosos, ou seja, na verdade eram impulsos de paixão, sabe? E o cara estava abrindo mão da família por uma paixão que não era um amor, era simplesmente o cara foi viver uma aventura sexual com alguém. Eu falei para ele, olha, vamos fazer uma coisa, eu até consigo reduzir a paixão dele, fazer com que ele tenha mais razão, mas se for para ele ficar com essa menina, ele vai ficar. A gente pode fazer o teste. Tá bom. O cara pagou. Eu fiz a sessão no menino, deu 2, 3 dias, ele voltou para casa. O menino voltou meio que, pai, eu não sei o que aconteceu, no minuto eu tava completamente louco de amor e de repente me bateu um negócio que eu falei, o que eu tô fazendo da minha vida? Aí o pai me chamou, me contratou, falou, olha, eu não sei o que você fez, cara, mas funcionou. Falei, funcionou porque era para colocar uma razão sobre as emoções. Mas, de novo, se ele realmente tivesse ligado somente às emoções e as emoções fossem a razão dele plenamente, perfeitamente, ou seja, ele fosse meio que do destino, entre aspas, ele ficar com essa menina, não teria efeito. Aí o cara me contratou para fazer tratamento na família e e fazer todo o processo de limpeza de casa na casa dele, tá? Totalmente descrente, nunca acreditou em mim, mas que via as coisas funcionar. E fica no negócio, olha, eu não sei o que você faz, eu não acredito muito nisso, mas está dando resultado, então eu continuo te pagando. E sempre foi assim. Referente à sua segunda pergunta, né, sobre para que uma pessoa tenha sua espiritualidade em prática todos os dias. Nenhum de vocês tem uma espiritualidade todos os dias. É muito difícil. E eu vou explicar o porquê. Boa conduta. Eu acredito que 50% do público que está me vendo tem uma boa conduta, né? Pelo menos educação em casa a gente espera. Sendo uma pessoa mesmo do bem, conectada à sua divindade, ninguém está conectado à sua divindade. E eu vou explicar também por quê. É possível proteger uma outra pessoa de alguma forma? Primeira coisa, tá? Práticas religiosas e espirituais todos os dias. A grande maioria faz a famosa oração Nissim Miojo, 3 minutos, a fé está pronta. Então o cara vai lá, chega, abaixa a cabeça para nós que estamos céus, santificados seja o vosso nome, venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, sendo até como nos ouve, nosso cada dia. Valendo! E vai pra balada. Ou liga o videogame, ou vai assistir televisão. Isso daí não é uma prática de oratória, isso não é uma entrega de fé. Você vê, nós somos budistas, a Dani e eu. Nós temos livros budistas espalhados pela casa toda, eu leio bastante, estou sempre buscando informação, eu e a Dani a gente sempre fica se perguntando muita coisa de uma educação budista para correr atrás das respostas. Eu compro um livro constante, então a minha literatura sempre está, vamos dizer assim, sempre buscando novos e novos e novos conhecimentos dentro das práticas budistas mais densas. Não livro de autoajuda que você vê na Saraiva, mas coisa que a gente só vê em dealers dos Estados Unidos e da Europa, ou seja, negociadores de livros que realmente têm livros mais raros. Então, assim, eu sempre estou buscando estudar, avançar, melhorar cada vez mais o meu aprendizado. Nós fazemos parte de um grupo de estudos que é a Sangha Budista, onde nós sempre estamos envoltos a comunicados dizendo hoje vai ter cerimônia tal, 8 horas da noite, 6 horas da manhã, 4 horas da tarde, retiro de sábado e domingo, ou seja, a gente está sempre correndo atrás. As práticas de manhã, tarde e noite, e nesses intercalços eu faço academia, estudo música, gravo os vídeos para vocês, mas eu tenho que parar para poder fazer a prática e volto, gravo o vídeo. Então assim, isso é uma prática espiritual constante, e não fazer 5 minutos, 3 minutos de Nissim Miojo de religião ali da sua prática, blá blá blá, tá pronto, acabou, vamos. Isso não existe, e eu aposto com você que a grande maioria que está vendo faz isso, a grande maioria, tá? Tem pessoas que trabalham na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé, no Espiritismo Kardecista, que aí sim,
o cara vai lá e fica 2, 3, 4 horas atendendo, seja no sábado, no domingo, numa quarta-feira à noite, numa quinta-feira à noite, que geralmente são as sessões de cura. Terça-feira, segunda-feira tem centros que trabalham com psicografia. Aí sim, o cara tá lá também, devoto, fazendo, tá? Mas a grande maioria não possui isso. Sobre a questão de fazer uma oração para boas energias, a oração é sua, é particular do indivíduo. A gente já tratou isso em temas anteriores, que sempre gera discussão, gera desconforto. Primeira coisa, eu não oro para as pessoas. Não, eu faço as orações para mim. Para mim. Por quê? Porque eu preciso, vamos dizer assim, primeiro, acalmar minha mente, acalmar minhas emoções, meus pensamentos. Eu também estou ali envolto de práticas e práticas constantes para poder me purificar, para daí sim poder atender pessoas ou gravar os vídeos de uma maneira mais tranquila, até porque a clarividência ela cansa, ela desgasta, então eu preciso sempre respirar um pouco, tomar uma água, sair do quarto, que às vezes eu fico 9, 10 horas gravando direto. Então eu preciso me restabelecer. Então a oração é particular, ela é íntima de cada indivíduo, tá? Eu não compartilho as orações e a compartilhar as orações é uma coisa que não pode ser feita. Por quê? É terceirizar a fé. É a mesma coisa que um ateu chegar para você e falar: querida, reza aí para mim, eu não acredito nisso, mas faz aí para mim. É o que eu acabei de falar, né? O cara pagou lá o tratamento para o filho, viu que deu certo, pagou a limpeza de casa, viu que deu certo, pagou o tratamento para a família toda, viu que deu certo, e no final o cara fala: eu sei que isso aí para mim não funciona, não acredito muito nisso, mas está dando resultado. Claramente depois dessa eu nunca mais atendi o cara, porque nota-se até ingratidão do indivíduo perante esse tipo de coisa, sabe? Agora, de novo, a fé não é terceirizada, a fé é individual para cada ser. É o seu momento de entrega, é o seu momento de meritocracia, ou seja, você está adquirindo méritos mediante uma prática, mediante o seu esforço, mediante a sua entrega com a sua divindade. Ponto, acabou. Então não terceirize a oração, não peça para as pessoas orarem para você. Corra atrás da sua oração, da sua fé. De novo, a gente vive num país que é sempre, ora aí para mim, e paga lá, né, as orações, faz doação, tipo, vai orar aí para mim, ora para mim. Não, não é assim que funciona. Busca você orar para você, tá? E deixe os outros orarem para cada um. Melhor assim. Fé terceirizada acho um absurdo. Luan Victor Rodrigue, veio uma ideia aqui, mas talvez possa ser bobagem, mas se puder me responder segundo um ou outro próximo vídeo. Existe o mundo reverso. Ai, cadê o troféu? Deve estar por aí. Igual aqueles boatos de sete além, ou sei lá além. Eu particularmente não acredito, mas existe. Ou é Hollywood isso aí? O mundo reverso era o mundo do inimigo do super-homem, tá? Quem lembra lá do... Não é, como é que era o inimigo dele? Que era o super-homem do mundo bizarro, né? O bizarro. Não existe um mundo reverso, a não ser que você pegue uma fita VHS e faça rebobinar, né? Brincadeira à parte, não existe um mundo reverso, essa ideia de mundos, né, dimensões paralelas. De novo, não existe nada que comprove a existência de universos paralelos. Não existe nada que comprove um mundo reverso. Isso tudo é uma história, porque é fácil a gente trabalhar em enredos desse contexto, tá? Então Hollywood manda lá a galera pro espaço, vamos filmar no espaço, aí entra num portal e aí sai no mundo reverso, onde as pessoas, sei lá, né, tem os pés na cabeça e a cabeça no... Bom, o que seja. Isso não existe, tá? Outra, Sete Além já foi comprovado que é tudo uma farsa e tem vídeos na internet trazendo exatamente isso. Vamos lá, como é que funciona nos Estados Unidos? Eu acho que as pessoas não entendem, a gente acredita sempre em Nárnia, o Senhor dos Anéis, é tudo muito legal, mas quando vem um cara para falar a verdade, o cara é falso, o cara é fake, o cara é charlatão, mas Sete Além ninguém fala nada, né? É um bando de idiota. Vamos entender, nos Estados Unidos, pessoas estão ganhando dinheiro com mentiras. Desde
de 1960, 1940, os Estados Unidos, ele viveu um boom dentro dessas histórias de terror, contos de terror, fábulas e tudo mais, onde pessoas viajavam de cidades e cidades, condados e condados, e escreviam as histórias locais, só que aumentavam as histórias. Leia-se Lorraine e o Ed Warren. Tá? Que vocês entrarem lá nesses sites de notícias, vocês vão ver quantos escândalos esse casal se meteu. Escândalos de pedofilia tem. O Ed teve escândalo de pedofilia envolvido, tá? Eu tenho a matéria, se vocês quiserem, depois eu publico para vocês. Escândalos de dever dinheiro, porque eles tinham um museu dentro de uma casa, sendo que nos Estados Unidos é proibido por lei esse tipo de estrutura comercial dentro de área residencial, o que eles também infringiram lei de zoneamento. Leis de obras e direitos autorais de lugares que eles nunca foram, mas eles dizem que foram, e eles pegaram esse contexto para vender para Hollywood. Então vocês têm várias situações de filmes que eles nunca fizeram parte, nunca estiveram presentes, mas eles comercializam. Depois disso, nós tivemos um crescimento, um incremento de grupos ligados a caça-fantasmas nos Estados Unidos e na Europa. Esses caras que eram Rats, Ghost Hunters e tudo mais, eles iam na casa das pessoas que diziam que eram assombradas e eles cobravam para dar o laudo deles ou publicar no canal deles dizendo: a sua casa é assombrada. E aí essas pessoas ganhavam dinheiro por meio da visitação de estranhos na casa. Virava ponto turístico na cidade. E isso aconteceu também na casa da Doroteia, que nós filmamos, né? Trouxemos aqui para o canal na Califórnia, que houve um assassinato, acho que 8 pessoas morreram, a Doroteia matou essas 8 pessoas, e a casa virou um point, um ponto turístico, onde o próprio xerife da cidade levava as pessoas para conhecer o lugar. E eles pagavam. Só que o dinheiro dessas visitas iam sendo direcionadas para quê? Para desenvolvimento da cidade, onde dava comida para mendigos, né, moradores de rua, ajudavam a, sei lá, qualquer coisa lá ligada à cidade. E Sete Além também se enquadra nesse critério. Por que eu vou dizer que eu tenho uma casa assombrada se eu posso dizer que eu tenho um rancho inteiro assombrado, que alienígenas vagam, que existem portais que se abrem, que criaturas do mundo paralelo, reverso, mais que reverso, super reverso, rebobinado, o mundo rebobinado aparece aqui e que pode ter contato, abduzir pessoas. Então cria essas histórias. Por quê? Porque envolve grana. O mesmo aconteceu recentemente quando o Josh foi naquela casa do Conjuração do Mal, que foi comprada, ou seja, a casa deixou de ser um patrimônio do Estado e ela foi vendida para um casal para comercializar a casa. Então os caras colocaram câmeras, criaram ambientes que eram assustadores, tiraram até a trinca lá da porta, não, é a dobradiça da porta, para a porta andasse como se fosse um pêndulo. Então cria-se esse universo de terror para que as pessoas paguem para passar a noite lá. Josh passou a noite lá, divulgou no canal dele, e esses caras, eles ficaram famosos por causa de uma casa que dizem que realmente fez parte do filme Conjuração do Mal, foi inspiração do filme. Então, assim, o que vocês têm que entender é que nós estamos vivendo num período onde tudo torna-se, tudo torna-se uma ilusão, tudo torna-se um fator de comercialização ou comercializar o terror. O que vai para o cinema vende na vida real. Quando surge uma pessoa que mostra para vocês, por meio de imagens, o que acontece realmente espiritualmente na casa das pessoas, aqueles que me chamaram, que vivenciaram isso, olharam e falaram: porra, bate. Mas, obviamente, muita gente olha e fala: pô, não tô vendo nada. Como se vocês realmente pudessem ali, né, ver. Nós temos que interagir, por isso que a gente mostra diretamente na casa das pessoas como tudo funciona. Né? Então você vê do Rato Borrachudo, vocês viram de outros youtubers que nós gravamos, quer dizer, a coisa bate. Né? A coisa, ela é real, ela é palpável. Eu lembro que uma vez, desculpa, eu vou citar até esse caso, eu sei que é complicado, mas é importante. Eu recebi um e-mail de um engenheiro que estava trabalhando em casa e que estava lá vendo meus vídeos estavam meio random, né, na plataforma dele, e aí caiu em Amityville. E aí eu falo: olha, dá uma olhada nessa sala aqui.
Aí o cara virou e ele começou a ver, ele se conectou com a imagem que eu estava mostrando e o cara vomitou. Ele me mandou um e-mail dizendo que ele vomitou na sala dele só olhando aquela imagem de Amityville. Sabe, isso aqui é o real. O que eu trago para vocês é a realidade porque afeta nosso dia a dia. Hollywood não me afeta. Hollywood não tem nada a ver com a realidade. Eles precisam ter que seja 70% daquilo, 80% fantasioso. Porque é onde vem o imaginário do terror do diretor. Porque, de novo, caso contrário, ninguém ia ver. Ninguém ia, né? Uma sala ali só com energia. Quem tem essa habilidade de sentir essa energia é que passaria mal. Vamos lá. Vi Martins, que é a famosa Viviane Martins, gostaria de saber se quando você vê algum espírito de uma pessoa que morreu e continuou na casa, esse espírito sabe que você o está enxergando, ele pede ajuda ou tenta alguma comunicação. Ué, casa do rato, eu vi a tia dele. Casa do Christian, também aconteceu umas coisas lá, mas por respeito, obviamente não foi para a internet. Por quê? Porque envolve muito o lado pessoal do indivíduo, tá? Então vamos lá. Raramente acontece de eu ver parentes ou pessoas mortas na casa das pessoas, você chega lá e fala, olha o tio Adalberto. Ô, Adalbertinho, que saudade, dá um abraço. Ah, que coisa gostosa. Não, isso raramente acontece. Por quê? Porque pessoas que falecem, geralmente, eles têm um estado de consciência onde eles têm a opção de ou continuar o processo de reencarnação, né? Ou seja, a cabeça deles se desapegam completamente da matéria, eles são levados para esse processo de reencarnação contínuo, ou eles se tornam obsessores e ficam aqui perdidos. Esses obsessores, eles vão vagar por aí. Eles têm uma leve consciência de certas pessoas que eles conheceram em vida, de situações que eles passaram, e eles ainda se fazem presentes perante essas pessoas ou certas situações ou lugares que eles foram. Então, muito difícil a gente chegar na casa de uma pessoa e encontrar um parente morto. É muito difícil. Porque a consciência desses seres ela é muito rápida. Então, pode estar como não pode estar, pode aparecer lá, mas pode ir embora. Eles me pedem ajuda? Não vão me pedir ajuda. Mas eles sabem quem eu sou. Por quê? Isso é uma pergunta muito interessante. Todas as vezes que eu fui na casa das pessoas e me deparei com essas energias sabiam quem eu era. Eu vou explicar para vocês isso. É uma coisa que a gente vai aprendendo ao longo do tempo, que a gente vai indo na casa das pessoas e vai nos deparando com isso. Teve uma limpeza de casas, eu não vou lembrar qual foi, acho que foi o quinto episódio, ou sexto episódio. Era um rapaz que era muito nervoso, muito irritado com as coisas, extremamente agressivo dentro de casa. A gente tinha marcado com ele, nem conhecia a Dani, eu fui com o pessoal da produtora que gravava para mim. Um dia antes de ir na casa desse rapaz, eu dormi no sofá. Eu estava tão cansado, era uma sexta-feira, eu tinha voltado do trabalho, eu tinha um hábito muito engraçado. Eu chegava em casa, eu pegava um refrigerante pequenininho, de garrafinha, eu abria, tomava o refrigerante e ficava assistindo televisão só para relaxar um pouco. Porque a minha profissão, obviamente, ela era muito... na época eu trabalhava no mercado financeiro, então minha profissão era muito acelerada, então eu precisava dar uma redução na mente, acalmar as emoções, para daí sim poder relaxar dentro de casa. E me preparar, obviamente, para a limpeza do dia seguinte. Eu dormi no sofá. Eu raramente durmo no sofá, raramente. Porque dormir para mim tem que ser no quarto e não num sofá. Eu apaguei. No que eu apaguei, eu vi uma imagem de um obsessor se aproximando de mim. E eu estava no sofá, eu me vi deitado no sofá e esse obsessor se aproximou de mim e meio que ele estava me induzindo pelas percepções que eu tinha naquele momento, que seriam as percepções de sensação, a não ir na casa do cara. Muito bem, eu ignorei aquilo, acordei, fui fazer minhas práticas religiosas, depois eu fui para a cama dormir. No dia seguinte, fui até a casa do cara e eu descrevi o obsessor para ele. Eu acho que está no vídeo isso. Eu descrevi o obsessor, ele riu. Ele falou, então você viu o cara? Eu falei, como assim eu vi o cara? Ele fica no quarto,
lá em cima. Eu falei, você está de brincadeira? Ele falou, não, eu vejo esse cara, eu sei quem ele é. Exatamente da mesma maneira que você descreveu, é o cara que eu vejo aqui em casa. O cara, ele sabia que eu ia para lá, porque nós havíamos combinado. A energia desta relação de eu vou à sua casa para retirar essas energias, e o cara falando, o Rodrigo vai vir aqui para tirar essas energias, meio que foi percebida pelos seres da casa do cara, que um deles veio dizer, não vá. Isso acontece. Isso acontece. Já aconteceu, por exemplo, de carro quebrar no caminho, meu carro quebrar e mesmo assim eu fui. Já aconteceu de eu me perder, o meu GPS ficar louco da vida e mesmo assim eu fui. Sabe, quer dizer, tem de tudo, tem de tudo. Eu sei que é um sinal para que eu não vá, mas estou nem aí, eu vou. Porque eu sei que precisa, dou a cara para bater e vamos embora, tá? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Fabrícia Silveira. Olá, tio Spook, queria saber sobre um vídeo se você vai para o inferno. No caso, se a pessoa morrer e não aceitar que morreu, o que acontece? É que dizem que a alma fica perdida na terra. Fabrício, a gente já falou sobre isso em muitos vídeos, tá certo? Vamos lá, se você não aceita que você morreu, é porque você está apegado a algo ou alguém, ou seja, a matéria ou literalmente a matéria, porque tudo é matéria, isso aqui também é matéria. Então, você fica preso à matéria, você ficando preso à matéria, você vai ficar vagando por aqui como um obsessor. Então, significa que aqueles que têm consciência e que são levados, eles não ficam vagando? Voilá, meu caro Watson. Então, quer dizer que todos os espíritos que ficam vagando aqui na Terra são obsessores? São. Então quer dizer que quando eu chamo um espírito para conversar, achando que é meu tio, não é seu tio, é um obsessor plasmado como seu? Entendeu? A grande maioria. Em centro espírita, a gente já falou isso nos 50 bilhões de fatos e na playlist de mediunidade, como é que funciona. O processo de comunicação com os seres, eles se dão por consciência. Não necessariamente o ser vai plasmar ali, o seu tio vai ficar perfeitamente plasmado, não. Eles acessam por meio da consciência, que é diferente. Então, por exemplo, eles podem ter um espírito que seja responsável para o direcionamento da onde está a consciência daquele ser. Então, eu como médium, fazendo a psicografia, por exemplo, né, considerando que a psicografia seja verdadeira nesse caso, eu posso acessar a consciência do ente querido por meio de uma outra figura que consegue ser um facilitador nesse processo de comunicação. Porque muitas vezes nós não temos acesso. Essas almas que ficam num processo de reencarnação, elas sofrem um bloqueio de acesso para que pessoas evitem se comunicar com elas. Por isso que utiliza-se consciência de outras figuras do mundo espiritual para fazer esse processo. Então, não necessariamente são elas que se comunicam. É um outro ser que faz esse processo. Eu digo isso porque aqui em casa, quando a gente faz um encaminhamento de almas dentro das técnicas budistas, é uma outra figura que me dá o dizer se eu posso ou não ter acesso àquela consciência. Tá? Então, é um outro ser que fica aqui e me diz, você pode ou não ter acesso àquela consciência e encaminhar aquela consciência. Caso contrário, vai ter que esperar um tempo. E a maioria das pessoas que me perguntam e sabem disso, me perguntam sempre, porque meu pai morreu há um mês, você acha que pode ser encaminhada a consciência? Muitas vezes a Dani responde dizendo, ainda não está na hora. Tá? Isso é fato, isso é real. Cami Hellmeister. Cami Hellmeister. Nossa, que nome lindo. Hellmeister. Hellmeister. Parece nome de maionese, ou não? Nome de mostarda, né? Mostarda Hellmeister. Aí, ó. Ia ficar famosa uma mostarda com esse nome. Boa tarde, tio Spook Dani. Assisto o vídeo de limpeza de casas do retorno da Irmã Furiosa, porém senti uma vontade enorme de chorar. E formigamento pelo corpo todo. Ui! Logo após você dizer que a mãe e a filha tinham acabado de tocar e sentir um anjo. Queria saber por que essa sensação. Foi muito estranha, pois não sigo nenhuma religião.
Gostaria de entender o que aconteceu. Se você puder me ajudar a esclarecer, te agradeço muito, obrigado, e sempre te assisto seus vídeos, beijos. Eu não posso dizer o que você sentiu ou não. Vamos lá, vamos entender o simples princípio das sensações, Cami. Realmeister. Quando você vai num cinema e você vai assistir um drama, você vai ficar sorrindo ou você vai ficar chorando? Você vai chorar. Por quê? Porque aquilo toca você. Porque aquela cena toca. Quando uma pessoa inocente morre, ou que uma pessoa que não é muito querida pela família acaba morrendo, né? Eu lembro que teve o Tomates Verdes Fritos, que era um filme antigo dos anos 80, quando o menino mais bonzinho do filme todo, ele morre atropelado por um trem, né? Aquilo gera uma comoção desde o começo. Então todo mundo olha e fala, puta, estragou o filme. A sensação da perda se faz. Mas por quê? Porque você está conectada emocionalmente com aquilo. Você coloca a sua emoção sobre aquilo, você coloca as suas expectativas, você fica ali esperando algo acontecer, você quer ver, você quer sentir, você quer vivenciar aquilo. Aquilo é intrinsecamente ligado ao eu do indivíduo. São as suas emoções, a forma como aquilo te toca. Tem pessoas que choram, tem pessoas que não choram, tem pessoas que sorriem em momento de desgraça, cada um tem a sua sensação. Então eu não posso dizer para estipular o que você sentiu, só você, ok? Então tem muita gente que me pergunta isso. Novamente, eu não posso pré-determinar ou pré-estimular algo desse tipo. É você que vai sentir, você se entrega à cena. João Victor, olá, tudo bem, Twistpokers? Recentemente comecei a acompanhar seu canal e justamente comecei a ler o livro dos Espíritos de Allan Kardec. Gostaria de saber se realmente existe a possibilidade de um espírito que já foi humano se tornar um anjo ou um ser superior, como também se tornar um ser extremamente maligno entre todos. Desde já agradeço, tem bons sustos. Eu não sei de onde vocês tiram isso, mas vamos entender certas coisas. João Vitor, está na hora de vocês entenderem o que é dito. Quem são os anjos bíblicos? Quem são? O que fazem? O que comem? Olá, tudo bem? Aqui é Tio Spook e hoje nós vamos falar sobre eles, os anjos bíblicos. O que fazem? O que comem? Para onde vão? Estão entre nós? São os segredos que hoje, no Bobo Repórter, nós vamos falar. Boa, brincadeira. Galera, é o seguinte, vamos entender certas coisas e agora que a gente vai separar os meninos das crianças. Vocês entenderam? Quando a gente estuda teologia, muita coisa começa a se tornar claro dentro de um contexto político, social e econômico que é reportado na Bíblia. A Bíblia não é um livro que relata Senhor dos Anéis ou Nárnia. Ele é um livro composto de diversos pequenos livros que trazem a passagem, a história inteira de um povo, que foi o povo hebreu do Velho Testamento, até um momento em que há um gap de 400 anos para que surja a figura emblemática de Jesus Cristo. Então nós temos duas histórias. O Velho Testamento completamente narrando a história de um povo hebreu que se torna um povo judeu, para um povo judeu formado por Jesus Cristo que cria um cristianismo. Ele é um cristianismo baseado em um princípio judeu que se converte a uma outra religião. E o mártir disso é Jesus Cristo, que era judeu e que cria uma nova visão de uma religião. Por que eu estou falando isso? Porque muitas figuras emblemáticas surgiram nesse período, como os gigantes e os anjos. Quando você vai estudar teologia, você entende quem foram essas figuras. Quando a gente vê, por exemplo, Betel, o Altíssimo, El, o povo Altíssimo, que era um povo das montanhas. Nós tínhamos os povos das planícies,
principalmente na região do Tigre e Eufrates. E vocês tinham cidades que eram construídas aos arredores desses rios, porque eles davam, além de alimentos, também uma irrigação monstruosa para que toda a colheita fosse feita. Naquela época, muitos povos foram surgindo, muitos povos foram criando relações entre si, relações comerciais, relações econômicas, né, políticas e sociais. Muitos povos carregavam figuras emblemáticas que eram denominadas como gigantes ou os anjos. Por quê? Porque eles eram povos que carregavam consigo elementos diferentes. Os gigantes, eles eram denominados gigantes porque eram seres humanos com armaduras e armas. Eram povos guerreiros, que eram chamados de gigantes pela sua estrutura de armaduras, de armas, de combate. O mesmo para os anjos, que eram seres humanos respeitados, admirados e que vinham do alto, ou seja, eles vinham das montanhas. Nada mais, nada menos que isso. Não possuíam asas, não voavam, não tocavam harpa, nada disso. Eram simplesmente povos que vinham do alto e desciam-se os anjos da montanha. Vocês entenderam? Recomendo que vocês estudem teologia. Não teologia ligado à igreja, mas a teologia que a gente vê nas faculdades. Procurem autores, procurem livros, procurem ler sobre esses temas. Por que eu falo isso? Porque as pessoas realmente cultuam a mitologia católica. Quando a gente fala de anjos nesse sentido, faz parte de uma mitologia ligada à religião católica, ok? Assim como Hades, Netuno, Odin, Zeus fazem parte de uma mitologia, assim como Osíris, Ra, Ramsés fazem parte de uma outra mitologia, uma outra crença, e assim por diante, ok? Quando a gente fala sobre figuras de anjos em termos de energia, aí sim, o que são? O que comem, não é verdade? As figuras que são consideradamente como anjos, que eu coloco para vocês no vídeo, que, vamos lá, eu sei que vai ficar longo, mas é importante vocês entenderem. Tio Spook, você fala de Deus, mas você não acredita em Deus. Não é que eu não acredito, não faz parte da minha religião. Eu já fui católico, eu já fui, imagina, são 30 anos de estudos, eu não nasci budista. E isso as pessoas não entenderam. Eu me tornei budista ao longo da minha vida. Então, assim, Deus, anjos ou demônios. Quando eu trago os vídeos para vocês, eu preciso que vocês entendam sobre a forma mais simples para vocês formularem um pensamento. Se eu desenhar uma esfera num papel, vocês vão saber que é um círculo. Se eu desenhar um triângulo, vocês vão saber que é um triângulo. Eu não preciso falar sobre, vocês já têm a forma na cabeça. Antigamente, para eu poder conversar com as pessoas, eu falava, olha, eu encaminho as almas para Deus. Beleza, vocês entenderam. Se eu explicar para vocês sobre samsara, roda da vida, infernos budistas, conceitos budistas e tudo mais, vocês não vão entender droga nenhuma. Vai ser muito difícil explicar para vocês esses conceitos. Então eu prefiro que vocês entendam de uma linguagem mais minimalista, dizendo, eu caminho para Deus, beleza? Vocês entenderam? Entendemos. Essas criaturas aqui são tão ruins que parecem o que vocês chamam de os demônios. Vocês entenderam? Entenderam. São demônios? Sobre a minha ótica, não. Mas sobre a sua ótica, que faz uma analogia, vocês entendem. Perfeito? Ah, mas você fala que demônio não existe. Não existe. Mas eu preciso que você entenda o conceito de demônio para entender a analogia dos obsessores que eu trato nos vídeos. Então você fala, pô, para mim isso é um demônio porque as características são idênticas. Mas se eu tiro o nome demônio, é igual. Ok? Beleza. Anjos. Ao final das limpezas de casa, de algumas limpezas de casa, aparecem alguns seres que chegam e falam, a casa está limpa. Por quê? Porque eles são agentes do
Dharma ou agentes kármicos. Por que são, eu coloco desta maneira? Porque eles vão ser figuras facilitadoras para o processo de encaminhamento dessas consciências de todos os seres que estão perdidos na casa de uma pessoa, de volta ao que vocês chamam de Deus, mas que nós budistas chamamos de roda da vida. Entenderam? Por favor. É claro. Então, quando chega uma pessoa que é leiga ou católica, que em sua maioria todos são católicos, né? Eu chego e mostro para o pessoal que tem aqui, seria um anjo. Aí a pessoa fala, entendi. É mais fácil do que eu falar, não, isso aqui é um agente, uma figura, um ser que está relacionado a um processo kármico, que vai retirar esses seres e vai fazer um processo de encaminhamento. Eu vou sentar na casa da pessoa e vou ter que ficar explicando mais 1 hora. E tempo é uma coisa que a gente não tem como gastar. Então é mais fácil explicar que são anjos. Aí a pessoa já, perfeito, entendi, beleza, abraço. Vocês entenderam, por favor? Ok? Novamente, anjos bíblicos é um conceito ligado à teologia. Arquétipos do mundo espiritual, que não, esses caras nunca entraram na Bíblia. Eles não fazem parte da Bíblia, porque eles fazem parte de um processo ligado ao hinduísmo e ao budismo. Moisés não teve contato com esses tipos de seres porque Moisés não encaminhava as almas de volta ao que ele acreditava. Nem Abraão, nem Salomão, nem ninguém. Porque isso aí são estudos budistas muito antes da Bíblia. Muito antes. Entende? Por favor. Por favor. A gente precisa explicar com detalhes esses tipos de coisa, porque, de novo, tem comentários idiotas que aparecem no box do vídeo e que chega realmente a dar coceira. Dá coceira. Parece que as pessoas não fazem esforço para entender, mas para criticar é rápido, tá? Criticar é rápido. Aí depois pega uma bereba, o dedo cai, aí é que a gente dá risada aqui desse lado. Mas é sério, tá bom? Vamos lá. Érico Guimarães dos Santos. Olá, Rodrigo, gostaria de entender mais sobre o mesmo. E minha dúvida é, gostaria de entender mais sobre o mesmo. Tá bom. Já que existem esses gatilhos espirituais espalhados pelo mundo, não existem formas espirituais também que possam combater esse tipo de ação? Sei lá, ligar pro He-Man, pra Tila, pro Gorpo, Ariete, vai lá, a feiticeira, combater o esqueleto. Bom, não existem formas espirituais que combatem essas energias, já que o livre-arbítrio é totalmente possível para ambos. Livre-arbítrio? Você acha que você tem livre-arbítrio? Você acha que você tem total liberdade na sua vida? Você não tem. Não existe livre-arbítrio no mundo. Não existe. Me dá um conceito de livre-arbítrio que você pode. Sabe? Quer dizer, nós somos limitados a um conceito. Você pode ir na farmácia comprar um remédio. Parabéns, isso foi seu livre-arbítrio para sanar sua enfermidade. Mas você pode sair por aí comprar uma Ferrari sem dinheiro? Não. Você pode comprar uma casa sem dinheiro? Não. Seu livre-arbítrio é cerceado pela necessidade de ter dinheiro para comprar as coisas. O livre-arbítrio, ele é limitado. O que predomina mais esse plano paralelo? São apenas espíritos que se transformam em criaturas ruins, obscuras, com o intuito de prejudicar e levar as pessoas a fazer tal atrocidade. Você não entendeu, Érico. Vamos lá, vamos explicar de novo. Tudo que você falou não existe. Primeira coisa, um viciado em crack morre. Qual é a chance do cara olhar e falar, estou livre das drogas, Deus me leve? De novo, Deus católico, né? É nula. Por quê? Primeiro que a fé dele, a crença dele, toda a energia dele vai estar voltado ao quê? À droga. Somente ao crack. Ele vai se transformar no quê? Num obsessor daqueles que consomem ainda a droga. Ele vai se fazer presente junto àqueles que consomem esse tipo de coisa, essa energia. Então ele fica como um obsessor.
Ele é um gatilho potencializador para o excesso do consumo dessa droga. Por quê? Se ele pega uma pessoa que, vamos dizer assim, consome menos que os outros, tá? Ele fica do lado, pegando a vibração, a energia emanada pelo ato do cara de consumir o crack, o cara ele potencializa. Por quê? Porque ele fica perto, ele vibra essa intenção e o cara ele começa a receber aquela vibração e potencializa aquilo. Idem para qualquer substância, idem para qualquer situação da sua vida. Adrenalina, energia que gera energia, sabe? É que nem um cara que está ganhando dinheiro na bolsa de valores, por exemplo. Fizeram uma comparação do cérebro de um cara que é trader, que negocia ações em bolsa de valores, para um usuário de cocaína. É igual, tá? Ou seja, o cara está numa adrenalina. É adrenalina que gera adrenalina, é dinheiro que gera dinheiro, que mais dinheiro e movimenta mais dinheiro, e o cara tá lá no pique. Ele não percebe mais nada que está ao seu redor. Então, essas energias são o que nós chamamos de gatilhos. Tem algo que se possa combater? Cara, você acha que você pode combater isso como? Você acha que você vai pegar uma pistola e matar o obsessor? Você acha que você vai jogar água benta? Você acha que você vai usar cruz? Você acha que vai comer alho, jogar bafo de alho ou cebola em cima do bicho? Nada. Sabe como é que você combate isso? Mexendo na matéria. Que matéria? Você para de beber, cara. Para de usar sua droga. Para de fumar. Toma vergonha. Quantas pessoas morrem por causa das idiotices que nós geramos? Quantas pessoas morrem por dia porque você bebeu, você usou drogas, você pegou o carro e você atropelou pessoas na rua? Quantas pessoas morrem por dia atropeladas por bêbados? O problema não está no mundo espiritual. O problema está nas nossas atitudes, nossos erros. Nós temos duas indústrias assim que eu fico impressionado e todo dia eu me pergunto, por que a indústria da bebida não para? Por que nós temos tanta bebida alcoólica no mundo? Porque é grana. Se as pessoas... É aquela coisa, bebida alcoólica faz mal? Claro que faz. Muda suas sensações, altera você, altera a sua mente. Você se torna alvo de você mesmo. Você pega o carro, bate o carro, você morre. Quantas pessoas morrem descendo para o carnaval? Você já viu isso? O cara na estrada, quantas pessoas morrem porque estavam dirigindo alcoolizadas? Sabe, se acabasse com a indústria da bebida alcoólica, todas essas pessoas estariam vivas. Quantas pessoas morrem por vício do cigarro? Quantas pessoas morrem pelo consumo excessivo do tabagismo? Quantas? Muitas. Por que não para com a indústria do cigarro, então? Por que não para de transformar a planta, o tabaco, em algo consumível e destruindo o pulmão da pessoa, causando insuficiência respiratória, enfisema pulmonar, todo tipo de problema respiratório? Por quê? Porque a gente vive num país hipócrita, a gente vive num mundo hipócrita, que é mais fácil culpar o mundo espiritual do que olhar as suas próprias vergonhas. Esse é o fato. As pessoas são hipócritas. É aquela história, o problema é meu, eu culpo quem eu quiser. E eu falo isso de boca cheia porque eu me envergonho quando eu vejo as pessoas menor de idade consumindo bebida alcoólica. Pessoas fumando, bebendo, como se, sabe, caindo no chão, bêbadas. Isso é lamentável, é lamentável. E, de novo, querem culpar o mundo espiritual. Não, porque o mundo espiritual que é o gatilho. Não é o gatilho, cara. É você na sua sem-vergonhice. Isso é fato. E nós vivemos num mundo em que a droga é vendida tranquilamente. Tranquilamente. Sabe? E eu, por exemplo, quando eu quero comprar objetos de prática religiosa e entro nos sites que estão lá no Nepal, a galera que fica ali fazendo esses objetos religiosos, eu tenho que pagar muita grana para conseguir trazer um objeto religioso para a prática religiosa aqui para o Brasil. Enquanto o cara quer tomar um porre e sair por aí loucão, entra num boteco, enche a cara, quer dizer, a facilidade de você consumir a droga é muito maior do que a facilidade de você poder ter objetos sagrados para realizar sua prática. Livros. Você pena para ter contato com livros que são realmente bons, literatura de qualidade, conhecimento de qualidade custa uma fortuna. Mas a droga bate na porta da tua casa. O cara oferece a droga para você tranquilamente.
Esse é o mundo que a gente vive. Esse é o mundo, sabe? Eu lembro uma vez que eu fui num churrasco, convidado pela empresa, porque senão eu nem iria, puta perda de tempo, mas o pessoal bebendo, fumando maconha, totalmente doidão, e assim, colegas de trabalho, tá? Marmanjos, não eram crianças, eram marmanjos, 30 anos, 40 anos, 50 anos de idade ali, ó, fumando e bebendo, fumando e bebendo. E eu só olhando. Os caras, pô, você é esquisito, hein, cara? Porra, você não bebe e não fuma. Eu sou esquisito, pelo fato de eu não ter vícios. Sabe, esse é o mundo que a gente vive. Onde as pessoas que mantêm-se puras e não beber, não fumar, não consumir drogas, são esquisitas. É surreal. É surreal. Bom, é isso. Depois do meu desabafo, da minha raiva, ficamos por aqui. Mais uma segunda-feira de Respondendo os Inscritos com emoção. Tem o Spook transparecendo suas emoções a vocês. Bom, quero agradecer a todos que se inscreveram no canal, todo mundo que entrou, todo mundo que gosta do conteúdo e está aprendendo. Por favor, explorem o conteúdo, explorem as playlists, que tem muita coisa legal para vocês. Como recadinhos finais, acho que todo mundo aqui já sabe, mas eu vou ter que ficar ressaltando sempre, porque tem gente que não entendeu. Eu sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, como vocês viram nos 50 bilhões de fatos sobre mim. Sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam e capacitam para que, por meio de técnicas alternativas, eu consiga trabalhar junto à medicina tradicional, complementando os métodos para tratamentos físicos, emocionais e mentais. Além disso, problemas espirituais, limpezas de casa e as análises de casas que nós fazemos também. Tudo isso deve ser solicitado em um único endereço de e-mail, um único, que é o limpezadecasas@gmail.com. Somente este endereço de e-mail. Lembrando que tudo é feito à distância e cobrado. Tem que deixar bem claro esses pontos. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 2 sistemas de doação. Um deles é o Seja Membro, que você clica aqui abaixo. Torna-se membro do canal e doa R$8 por mês. R$8. E você faz parte da família Spook Houses ali, né, de uma maneira mais participativa, mais intensa, e aí nos ajudando financeiramente. O outro é o PayPal, que também encontra-se aqui abaixo. Só clicar ali na descrição do vídeo, pegar o link, jogar esse link no seu navegador, e aí você vai ser levado a uma página que você pode doar qualquer valor. E por último, o nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês então nos próximos vídeos e muito obrigado por tudo. Bons sustos a todos nós.